Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, como estão todos? Espero que estejam muito bem. Bom, nós vamos falar agora, nós vamos começar o nosso quinto módulo e essa é a primeira aula, vamos falar sobre o tema Conhecendo o Inimigo, Satanás, seu domínio e sua esfera de ação. Então nós vamos ver alguma coisa sobre origem e motivação. Satanás não é eterno. O Salmos 92 diz, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Deus sempre existiu e sempre existirá, ele não tem princípio nem fim. Ele, Deus, é de eternidade em eternidade. Este, porém, não é o caso de Satanás. Deus é eterno, Satanás não. Deus é o grande eu sou. Vocês podem verificar isso em Êxodo 3,14. Ele fez o princípio e continuará a existir eternamente sem fim. Esse é o nosso Deus. Satanás, ao contrário, teve começo e haverá um tempo em que ele encontrará seu justo fim. É o que estudaremos a seguir. O nome Satanás é muitas vezes encontrado na Bíblia e ele significa adversário. O nome diabo quer dizer caluniador. Na palavra de Deus, podemos encontrar outros nomes para diabo ou Satanás, como Abaddon, Apolion ou maligno, mas também encontramos expressões como a antiga serpente, o acusador dos filhos de Deus, o enganador, a fonte de todo mal, homicida desde o princípio, pai da mentira, príncipe da potestade do ar, sagaz, astuto, sedutor do mundo e tentador. Convém observar a distinção entre um demônio, isto é, um espírito imundo, e o diabo, o espírito supremo do mal e da injustiça. Satanás foi criado por Deus não como uma criatura de chifres e rabo, mas ele era uma criatura gloriosa, de grande magnificência no céu, a ponto de causar inveja. Vocês vejam em Ezequiel 31:9, tem: formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Ele era um anjo de luz ao nível de querubim, santo, sábio, formoso e perfeito. Seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz. O profeta Isaías o chama de estrela da manhã, filha da alva. Vocês podem verificar Isaías 14:12, na primeira parte do versículo, fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. E, em razão de sua beleza, Lúcifer se encheu de orgulho e autoexaltação, e isso levou a se rebelar contra Deus. Ele queria ser adorado como Deus era. Em Ezequiel 28:16 e 17 fala assim: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E a razão da queda de Lúcifer? Olha só, ele é descrito como uma joia de pedras preciosas, mas uma joia não tem luz própria. Ela não é bonita em um quarto escuro. Sua beleza é a habilidade de refletir a luz. Deus criou Lúcifer com capacidade de refletir a glória de Deus. E impressionado com sua própria beleza, o querubim da guarda, Lúcifer, foi tomado pelo desejo de usurpar o trono de Deus. Deus o julgou severamente por sua rebelião. Em Isaías 14:13 fala sobre isso. Diz assim: tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo dos abismos. Então, nesse versículo expressa o que Lúcifer disse e qual seria já o destino dele, dito por Deus. Lúcifer liderou uma rebelião entre os anjos e recrutou um grande número deles para seus próprios propósitos. Porém, toda a rebelião foi derrubada por Deus ao ser banido do céu. Seu caráter está contra tudo que Deus é e que Deus faz. Em Apocalipse 12:4 fala sobre isso, que diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E sobre a motivação de Satanás. Quando Deus criou o homem, Deus abençoou o homem e deu a ele domínio sobre tudo o que fizera na terra. Esse domínio é a parte vital da criação do sexto dia.
deu a Adão as chaves do domínio desta terra. Muitas pessoas pensam erroneamente, que Deus lançou Lúcifer fora do céu e lhe deu o mundo por domínio. Isso não é verdade. Deus deu o domínio da terra ao homem, que é a criação suprema de Deus. Isso pode ser conferido em Gênesis 1, 28. O homem recebeu o livre-arbítrio, o direito de escolha e a responsabilidade de exercer essa escolha em obediência à palavra de Deus. Porém, Adão e Eva foram reprovados no teste, quando desobedeceram. Gênesis 3:11 está escrito sobre isso. O homem, que tinha em suas mãos as chaves do domínio do mundo, em franca desobediência à vontade de Deus e obedecendo às influências de Satanás, comeu da fruta que Deus havia proibido. Nesse momento, o homem deu vazão à força mais destruidora do universo, que é o quê? O pecado. A única coisa que pode fazer separação entre nós e Deus é o pecado. Agindo assim, o homem passou às mãos de Satanás, o inimigo mor de Deus, aquele que quis usurpá-lo de seu trono. As chaves do domínio do mundo foram passadas, então, através do homem para Satanás. O homem curvou-se perante Satanás, e é por isso que Satanás é chamado de Deus deste século. E este ato de desobediência deu início a esta grande batalha espiritual que existe até hoje e que é a raiz de todo pecado, de toda tristeza e de toda doença que há no mundo. E é por isso, meus amados, que quando nós pecamos, ficamos totalmente à mercê dos ataques do diabo. É como se entregássemos uma procuração para o nosso inimigo, dando a ele o direito legal de causar destruição em nossas vidas. Obviamente, isso vem cercado de enganos, né? Nós caímos em armadilhas. Por isso é importante estarmos na presença de Deus diariamente. Bom, qual é o lugar de atividade de Satanás? O livro de Jó nos apresenta um quadro de larga esfera de atividade que Satanás desempenha. Satanás tem acesso à presença de Deus, bem como ao mundo todo, e opera em forma de espírito na terra. Em Jó 1, 6 e 7, está escrito assim: Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: De rodear a terra, de passear por ela. Embora suas atividades sejam diferenciadas, o principal objetivo e o objetivo é o mesmo: atacar para roubar, matar e destruir. Satanás é o acusador. Ele acusa Deus, acusa a palavra de Deus e acusa o povo de Deus. Satanás passeia por toda parte procurando derrotar a humanidade. 1 de Pedro 5,8 está escrito assim: Sede sóbrios, vigiai. Olha o conselho que está escrito: Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar. E ele é enganoso, né? Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14 diz: E não é de admirar, portanto, o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Daí a importância de estarmos constantemente na presença de Deus. Os demônios são anjos que se rebelaram e caíram da presença de Deus, juntamente com Lúcifer. São súditos de Satanás, inimigos e dos homens. São malignos e destrutivos, são a força motriz por trás da idolatria. Podem habitar os corpos dos incrédulos e causar doenças físicas. Podem possuir o corpo daqueles que se envolvem com espiritismo e magia negra, ou dão outras legalidades para isso. Falam através das vozes das pessoas, estão ativos nestes últimos dias, principalmente nos últimos dias, difundindo ocultismo, imoralidade, violência, desafeto, desamor, crueldade, promovem falsas doutrinas e ensinos. E Satanás tem divisões territoriais, né? Vamos ver rapidamente. Por exemplo, principados, região que está sob a autoridade de um príncipe demoníaco. Existem demônios que têm autoridade como príncipe e agem atacando nações, estados, cidades, bairros, ruas, etc. Há também as potestades, são demônios que agem especificamente onde há poder, como presidentes, governadores, prefeitos, pastores, missionários, etc. Há também os dominadores deste mundo tenebroso, que são o quê? São demônios que agem diretamente na vida das pessoas, dominando-as com julgos, maldições e até possuindo-as. Talvez até vocês provavelmente já tenham ouvido falar
de alguns nomes populares como Tranca-Rua, Pombagira, Exus, então nomes ligados à macumba, à feitiçaria, ocultismo e essas coisas. Há também as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais. Que o que são? São demônios que agem nos ares, impedindo que nossas orações cheguem a Deus e que as bênçãos de Deus cheguem até nós. Há também as legiões. Olha só, o termo legião, né, esse é um termo militar que era usado pela artilharia romana para designar um grupo de 3.000 a 6.000 homens armados. E as pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador podem ficar possuídas por legiões. E estudiosos dizem que as legiões de demônios, né, podem ser até de 6.000 demônios, como também as legiões de anjos podem ter até 6.000 anjos. Então, quando estamos protegidos por anjos, estamos muito bem protegidos. Importante estarmos sempre na presença de Deus. No entanto, mesmo com um número grande de demônios a serviço de Satanás, o número de anjos a nosso serviço é muito maior. A Bíblia diz que Satanás levou consigo apenas 1/3 dos anjos, né? E o restante está a nosso favor, a nosso serviço. Não esquecendo que o Espírito Santo nos proveu de um dom especial para nos ajudar a detectar a presença demoníaca, que se chama o dom de discernimento de espíritos. Isso está em 1 Coríntios 12, 10. Queridos, que o Senhor os abençoe e que possa o Espírito Santo de Deus possa colocar em vocês, cultivar em vocês os dons espirituais e também esse dom de discernimento de espíritos para que possamos ter essa capacidade de, ao nos aproximarmos de alguém, nos aproximarmos de um local, já sentirmos no nosso íntimo, no nosso âmago, que ali há a presença de espíritos malignos ou de espíritos do Senhor. Então essa é a nossa função quando lemos a Bíblia, quando solicitamos a Deus que Ele nos abençoe com dons espirituais. Ok, meus amados? Vou ficando por aqui. Oro a Deus para que todos estejam muito bem, que o Senhor os abençoe com toda a abundância de bênçãos, que do alto lhes estejam derramadas ricas bênçãos, em nome de Jesus.